Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Que o Senhor Deus derrame seu Espírito Santo sobre todos vocês. Eu gostaria de falar um assunto muito sério, um assunto muito triste, um assunto muito necessário. Mas antes eu peço que você ore comigo, que o Espírito Santo nos conduza conforme a vontade dele. Vamos orar. Pai bendito, Pai de misericórdia, eis aqui os teus servos, ó Pai, que se colocam na brecha da apostasia da igreja atual. Eis aqui aqueles, ó Deus, que vêm diante do Senhor pedir perdão pelos nossos pecados. Nós viemos nos humilhar, ó Pai, aclamar o Senhor e pedir perdão por tantos pecados da tua igreja. E que agora, Senhor, o teu Espírito seja derramado sobre os teus servos e sobre este vídeo. E que a tua igreja seja edificada, Pai, em quebrantamento, em temor e tremor. Ah, Deus Todo-Poderoso, que o teu Espírito Santo venha nos constranger agora do pecado, da justiça e do juízo. E que este vídeo nos vivifique em um amor mais profundo pelo Senhor, com temor e temor, com temor e tremor genuínos, conforme a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus nós assim oramos. Amém. Amém, irmãos. Esta série de vídeos que está se iniciando hoje, nós vamos agora entrar em um campo de meditação, em um tempo de meditação na palavra do Senhor, acerca do engano, da mentira, da ineficácia e da heresia, da hipergraça. Mas antes, eu quero muito que você abra sua Bíblia, que você fique com a sua Bíblia aberta. E durante todas as passagens, você possa abrir sua Bíblia e acompanhar comigo. Eu estou começando hoje aqui essa série, mas eu não sei quantos vídeos vai durar, na verdade. Mas vamos começar. E eu peço que em todos estes vídeos, você esteja comigo, lendo a sua Bíblia, abrindo a sua Bíblia, e confirmando conforme o Espírito Santo tem me constrangido para gravar estes vídeos. É com muito pesar que eu venho aqui, não é com alegria. Eu não falo destes homens, dessas pessoas, dessas heresias com alegria, mas com tristeza, irmãos. É muito triste isso. Isso está destruindo a igreja do Senhor. Isso está corrompendo, isso está sujando. Portanto, eu diria que estes vídeos, eles realmente são um desafio para mim e para você. Para mim, para gravar, para estudar, para orar, para editar, para postar, para tudo. Mas para você que está recebendo, que seja algo impactante no seu coração, para que você se coloque na brecha comigo. Vamos começar pela palavra que está em Atos capítulo 20, versículo 27. Paulo diz assim, Atos capítulo 20, versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo está dizendo aos anciãos de Éfeso que ele nunca deixou de anunciar toda a palavra de Deus. E se eu não me engano, ele encontrou os anciãos em Mileto. Não vou entrar agora em toda a historicidade dessa passagem, mas eu creio que você conhece. Está naquele encontro de Paulo com os anciãos, os presbíteros, os pastores de Éfeso, em Mileto. E ali ele vem e traz essa palavra a eles. Ou seja, preguem a palavra. Ele nunca deixou de dar todo o conselho da palavra de Deus, irmãos. É basicamente, nesta época, o Antigo Testamento. O Novo Testamento ele estava em construção. Portanto, ele não era usado ainda como uma palavra. Também não vou entrar aqui quando foi a decisão da igreja de que estes livros eram inspirados. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Não faz parte desse vídeo. Portanto, é preciso que entendamos o quanto todo o conselho de Deus é necessário. A palavra de Deus por completo ela é necessária. E por isso que nós passamos o resto das nossas vidas meditando nela.
porque sempre estamos aprendendo. O conselho de Deus sempre vem e nos constrange. Eu, pelo menos, irmãos, eu já li a Bíblia completa algumas vezes. Estou lendo mais uma vez, mais este ano, no plano de leitura anual da Bíblia, segundo o Ministério. Se você não conhece, por favor, passe a conhecer. E assim, irmãos, eu sempre me deparo com passagens que parece que eu nunca li na minha vida. É incrível, a palavra de Deus, ela salta, ela fala conosco poderosamente. Por isso, hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos refutando a heresia da hipergraça, mas não como grande graça, como ela se diz. E como, infelizmente, o Vitor Azevedo, que é um palestrante dessa ideologia, assim o diz. Houve um debate ao qual ele foi defender a hipergraça, e diversas partes do debate ele dizia a graça como eu entendo, o que eu vejo. Irmãos, isso não é bíblico. Nós não entendemos o que queremos, nós não vemos como vemos, nós vemos como a palavra nos mostra. E se nós não entendemos o que a palavra mostra, nós buscamos mais do Espírito Santo para nos capacitar, para que vejamos conforme realmente a palavra está falando. E assim gera-se o quebrantamento, o entendimento correto da palavra do Senhor. Portanto, eu convido você a entender comigo o significado da palavra hipergraça, porque agora estamos aqui em homeschooling. E uma das coisas primordiais do homeschooling é o quê? É entender conceitos e definições. Palavras, elas não carregam simplesmente simples significados, mas elas carregam conceitos. E os conceitos é que geram as ideologias muitas vezes. Então vamos à palavra hipergraça. Graça todo mundo conhece, é um favor imerecido. Mas hiper, ela vem do grego upper, acima, sobre. É um elemento que significa muito, em alto grau, além. E dentro desse significado, irmãos, o Vitor Azevedo, ele praticamente se gabou com relação a ser o porta-voz de uma graça que é muito alta, que é muito além, que é muito acima. Infelizmente, o debate não gerou nele arrependimento. Portanto, ele inicia uma palestra chamada Uma Conversa sobre o Pecado, que realmente é só uma conversa humana sobre o pecado. Mas em nenhum momento ele realmente mergulha na questão do pecado segundo a Bíblia. Para os irmãos terem uma ideia, ele vai abrir a Bíblia a primeira vez durante toda a palestra, aproximadamente depois de 18 minutos. Os primeiros 18 minutos é só ele falando das ideias, do que ele vê, do que ele, etc. E assim, irmãos, é muito triste essa palestra. Biblicamente falando, ela é triste. Por quê? Porque ele não está dando todo o conselho de Deus. Eu não digo com isso que nós temos que pregar minuciosamente a Bíblia, porque isso é muito difícil, levaria, enfim, não tem como. Mas partes importantes que existem em versículos, nós temos de dizer. Por exemplo, quando você vai pregar sobre o pecado, bem, você tem que pregar que é algo contra Deus, que separa de Deus, que não é compatível com Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Mas não é isso que ele faz. E muito triste que essa hipograça, essa baixa graça, que é assim que eu vou denominá-la, tá bem? Ela não é alta, ela é pequena. E por que ela é pequena? Porque ela não dá todo o conselho. E por que ela não dá todo o conselho? Porque ela omite os versículos que eu vou dizer agora. Eu peço que você abra comigo sua Bíblia em Salmos, capítulo 7, versículos de 11 a 13. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Veja, irmãos, Deus é um Deus que se ira todos os dias, ele é um juiz justo. Ele é justo e ele se ira quando ele vê alguém cometer um pecado deliberadamente. Por mais que não conheça Jesus, ele se ira com essa pessoa. Ele se ira e ele derrama da ira dele. Se não existe arrependimento, se não existe quebrantamento, se a pessoa não procura Jesus,
Jesus que é o caminho, e a gente só chega a Jesus arrependido, e só se arrepende quem se humilha, quem se rebaixa, quem se vê realmente digno de toda a ira de Deus. E é por isso que o arrependimento, ele realmente, irmãos, é genuíno e verdadeiro, porque ele causa tristeza, causa culpa, causa humilhação, causa vergonha. O mesmo Deus que nos constrange dessa maneira através do Espírito Santo, e a palavra constrangimento veio exatamente disso, de envergonhar, de machucar mesmo. Entende, irmãos? No grego isso eu me refiro. O Salmo 136, versículo 1, o Salmo 136 como um todo, ele traz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Não tenho como meditar no Salmo 136 completo agora, mas leia ele por completo, por favor. Mas o versículo 1 diz assim, Salmo 136, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A sua misericórdia em algumas versões, e é exatamente isso, irmãos. Por isso nós precisamos entender, o mesmo Deus que se ira é o mesmo Deus que tem misericórdia todos os dias. A misericórdia do Senhor todos os dias, ela não diminui. E a ira de Deus não diminui por conta da misericórdia. A misericórdia, ela tem um nível, a ira de Deus tem o mesmo nível. Nenhuma delas se anulam. Esse pensamento de que existe uma dicotomia, parece, dentro de Deus, isso é um pensamento humano. Isso não faz parte do que Deus é. Por isso nós não somos tão pequenos, tão maravilhados diante do poder de Deus, porque nenhum de nós é capaz de ser assim. Nós não somos, mas Deus o é, e isso é maravilhoso, é uma das coisas que faz Deus ser Deus. Portanto, irmãos, essa baixa graça, essa hipograça, ela diminui esse maravilhamento genuíno, verdadeiro de Deus. Nós amamos apenas um aspecto de Deus. E quando você ama um aspecto apenas de Deus e não entende ele por completo, não busca ele por completo, você não está conhecendo Deus completo. E você não vai entender a Deus, e você não vai senti-lo, e você não vai desenvolver sua salvação. Essa coisa incompleta que você vai ficar tentando buscar nestes lugares, não vai te saciar. É a palavra que nos sacia. É a palavra, e a palavra por completo, e a palavra vai falar que Deus é justo juiz e Ele é misericordioso. Ele não é nenhuma coisa nem outra, apenas. Amém? Então vamos ao conceito da definição da palavra hipo. A palavra hipo, ela também vem do grego. Upo, debaixo. E exprime a noção de debaixo, ou posição inferior. Exprime a noção de diminuição ou grau reduzido, como, por exemplo, a palavra, vou dar alguns exemplos para ficar bem claro, hipossuficiente, que não se basta a si próprio, geralmente, em relação aos recursos econômicos ou financeiros, é diferente, é antagônico a autossuficiente. Hipossódico, que tem pouco sal, hipocalórico, que tem poucas calorias. É diferente de hipercalórico. É o contrário de hipercalórico. Entende, irmãos? Portanto, se existe uma graça que não traz por completo quem Deus é, então tem alguma coisa, essa graça não está completa. Se essa graça não traz realmente o que significa do que nós estamos sendo favorecidos quando não merecemos, por quê? Porque é isso que a hipergraça não traz. Por isso ela é uma hipograça. E isso tudo nós vamos ver ao longo destes vídeos. Porque eu me deparei, irmãos, com uma palestra. Eu não tenho palavras para descrever. É apenas uma palestra, não é uma pregação. Agora, se tratando de uma pregação, é uma pregação infame. É esta palavra. Portanto, eu vou levar longos vídeos, longo tempo. Não quero gravar vídeos longos, mas eu quero gravar durante muito tempo, para que isso seja realmente refutado. Não refutado intelectualmente, mas espiritualmente, para que haja quebrantamento nos corações, inclusive do Vitor Azevedo. Portanto, nós começamos conversando sobre o pecado aqui, ou meditando sobre o pecado, em Adão e Eva. Adão e Eva, eles
pecaram contra o Senhor. E o que aconteceu com eles? Eles não puderam ficar na presença de Deus, irmãos. Eles não puderam. Eles foram expulsos do Jardim do Éden, da presença de Deus. Portanto, Gênesis, capítulo 3, versículo 23, diz assim: O Senhor Deus, pois, o lançou fora do Jardim do Éden, e para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Entendam, irmãos, o homem foi separado, ele foi expulso da presença de Deus. Deus é tão santo, 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 que nada que contenha o pecado ou tenha pecado pode ficar na presença dele, sem ser expulso ou destruído. E até mesmo a expulsão é uma misericórdia do Senhor, porque Deus poderia fulminar o homem naquele momento, mas ele não fez. Ele não fez por misericórdia. Ele tem misericórdia, exatamente, de toda a raça humana. Por isso ele enviou o seu Filho, mas é preciso que se crê em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E tanto João Batista, quanto Jesus, quanto os apóstolos pregaram o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois que Pedro, ele prega ali em Atos 2, todos ficam assim, e agora o que faremos? E Pedro diz, arrependei-vos. É esse o caminho, irmãos. Após ouvir a pregação, a gente se arrepende. O arrependimento é necessário. Eu também vou falar longamente ainda sobre o arrependimento. Espero com fé em Deus. Outra coisa importantíssima. O pecado separa-nos de Deus. Não tem mais reconciliação. Não tem. Deus nos fez bom, porque essa palestra, ele vai trazer no final de todas as coisas, que como Deus criou o homem, e Deus é um Deus perfeito, e criou o homem à imagem e semelhança, e criou o homem, e viu que o homem que ele criou era bom e agradável aos olhos, praticamente, né? Ficou bom, ficou uma coisa bela, significa que esse bom que o homem tem, essa semelhança que o homem tem, basta que ele consulte isso de alguma maneira, para que ele veja o pecado e entenda que o pecado não é tão profundo assim, não é tão determinante na vida do homem. Irmãos, isso é triste, isso é medonho, isso é terrível, isso é uma tragédia. Ao longo destes vídeos eu quero realmente desmistificar, eu quero destruir estes castelos de areia com a própria palavra, não comigo, não com o meu convencimento, não com as minhas ideias, mas com a palavra, que a palavra destrua esses castelos de areia e construa corações quebrantados na rocha, em nome de Jesus. Apenas isso. Portanto, Isaías 59:2 diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É separado, irmãos. Entende? O pecado, ele pode impedir as nossas orações de que Deus ouça. O pecado não é uma coisa simples, o pecado não é uma coisa banal, senão Deus não teria entregue o seu filho para morrer na cruz. Que absurdo é esse de minimizar o pecado nessa palestra, inclusive dizer esqueça aquela questão de pecadores nas mãos de um Deus irado. Não, isso não é possível. Isso não é possível, irmãos. Depois eu quero falar mais sobre isso mais para frente. Portanto, eu quero terminar este vídeo agora, trazendo uma palavra para que eu e você iniciemos essa série de meditações contra a hipograça e um desmontar disso para que estejamos em Jesus, com a palavra de 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Irmãos, nunca nos esqueçamos, o julgamento começa pela casa de Deus. E o julgamento de Deus, ele significa, assim, a ira de Deus sendo derramada sobre os pecadores que não se arrependem, inclusive os crentes. Portanto, que nos arrependamos de tudo isso. E eu convido você a orar por essas pessoas. Ore pelo Vitor Azevedo para que ele se arrependa. Ore por aqueles que estão ali aplaudindo aquilo.
E ore para que estes vídeos, eles cheguem nessas pessoas, inclusive no Vitor Azevedo, não como um desafio, não como uma refutação, mas como um alerta em Cristo Jesus. Em um amor que realmente constrange, em um amor que realmente aponta um pecado, em amor que culpa para que você sinta vergonha. Eu vou meditar muitas vezes ainda, nós vamos nos próximos vídeos começar pela humilhação. A humilhação é algo necessário na vida do crente. A humilhação ela tem muita profundidade no sentido de um quebrantamento, no sentido de que nós nos sentimos culpados, sim. Que é outra coisa que ele vai dizer ali para que você não sinta. Portanto, eu quero muito agradecer a você que ficou até aqui agora neste vídeo. Agradecer a todos aqueles que têm contribuído com esse ministério, com esse chamado. Peço que você realmente ore por mim. Obrigado por aqueles que têm contribuído financeiramente. Deus abençoe ricamente. Ore por mim, pela minha esposa, pela minha família, pela igreja de Ribeirão Pires, para que o Senhor nos abençoe e nos encha do Espírito Santo e nos capacite e que estes vídeos venham edificar a igreja. Não há intenção nenhuma aqui de debater ou questionar o caráter de ninguém. Eu só desejo quebrantamento. É isso que o Espírito Santo diz. É isso que Deus ama. A vontade de Deus é que todo pecador se arrependa. Amém? Então vamos orar. Pai, nós pedimos perdão, Pai, pelas falácias da hipergraça. Pelas falácias, ó Pai, de que tanto se amou e o amor basta. Perdão, Senhor. Porque é necessário que haja um comprometimento com este amor. E este comprometimento exige de nós humilhação, exige de nós tristeza mediante o pecado. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja e perdoa essa hipergraça. Perdoa, Pai, a hipograça. Perdoa a hipograça, Pai. Que estes homens se arrependam, não só o Vitor Azevedo, como tantos outros, e comecem a pregar o evangelho genuíno e verdadeiro. Que o crescimento de suas igrejas, a sua popularidade, não seja, Senhor Deus, o que realmente vai norteá-los ou orientá-los, mas seja a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra venha orientar a sua igreja ao arrependimento genuíno e verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida ricamente. E a Deus toda glória.